Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast depois de um longo período parado aí. Peço desculpas ao torcedor, a quem acompanha, não são muitos, né? Poucos sobreviventes, mas correria do dia a dia. Antes disso, eu estava acompanhando os Jogos Olímpicos, né? Seleção brasileira, bicampeã olímpica, né? Levou tanto tempo a seleção do Brasil para conseguir conquistar a tão sonhada medalha de ouro, conquistou no Rio 2016 e agora Tóquio 2020, né? 2021 na verdade, mas o slogan, o nome dos Jogos Olímpicos ainda é Tóquio 2020, né? Então bicampeão olímpico para cima da seleção do México, passou para a seleção do México não, em cima da seleção espanhola, né? Passando pelo passando pelo México antes disso. Então acho que foi falando de futebol, né? Falando de futebol, foi um, um bom momento para a seleção brasileira que vinha, não digo com descrédito, mas vinha de uma decepção passada na Copa América, né? Perdendo da seleção argentina, jogando aqui no Brasil, obviamente, né? Sem conta da pandemia, sem casa cheia, né? Eu peço até desculpas, eu não sei nem se teve torcida, né? Parcial nesse jogo da final, peço perdão aqui, mas é um ambiente diferente, mas jogando em casa, né? Sem dúvida nenhuma, há esse peso, né? Há essa brincadeira que os argentinos vão fazer agora para sempre desse maracanaço, né? Se a gente pode dizer assim. Então, maracanaço, para quem não sabe, foi quando o Brasil perdeu a final da Copa por Uruguai, né? No Maracanã. Então é como se fosse um maracanaço, né? Eles falam também do jogo do 7-1 da Alemanha, também fazem uma referência ao Maracanã. É mais um jogo, né, para os nossos rivais tirarem sarro da gente, assim como a gente tira sarro deles, mas é mais um jogo. Então, vindo dessa decepção, dessa frustração, acho que foi um bom momento, né, para a seleção brasileira conquistar a medalha de ouro olímpica, bicampeonato aí em Jogos Olímpicos e agora parece que tinha todo aquele peso, né, toda aquela pressão de vencer umas Olimpíadas e agora quando esse peso cai, você vê que as coisas acontecem com um pouco mais de naturalidade, né? Quando o tabu cai, a coisa começa a acontecer um pouco mais fácil, né? E já falando em tabu, um tabu foi quebrado ontem, né? Para quem não acompanhou a Libertadores, Palmeiras e São Paulo, jogo da volta, né, essas quartas de final da Libertadores, e o Palmeiras nunca havia eliminado o São Paulo jogando pela Libertadores, né? Era sempre eliminado pelo tricolor paulista e ontem um tabu caiu, né? O Palmeiras sobrou dentro de campo, sobrou é modo de dizer, porque em certos aspectos, em certo momento da partida, houve muito equilíbrio, né? Até o São Paulo um pouco melhor na partida, falando aí do primeira metade do segundo tempo. Então acho que foi um partidaço, a gente foi brindado aí por uma grande partida, né? Não só pela questão de ser uma partida de Libertadores, mas um choque rei acima de tudo, né? Um clássico paulista, muita rivalidade envolvida. O Abel Ferreira nunca havia ganhado do São Paulo, né? Desde que o Hernan Crespo também chegou no São Paulo, o São Paulo sempre conseguindo empatar ou vencer o Palmeiras. Então era um clássico rodeado de rivalidade, não só rivalidade, mas também de muitos tabus envolvidos, né? Muitas coisas envolvidas, tá? Só para só para finalizar, que eu estava falando de seleção brasileira, só para não perder o gancho, o Tite já convocou, né, alguns jogadores da seleção olímpica para jogar aí na seleção principal. Então, eu acho que foi um bom saldo, né, esses Jogos Olímpicos para a seleção brasileira. É porque acaba, não digo revelando, porque os jogadores que ali estão já são uma realidade, mas abrem os olhos os olhos do Tite para outras possibilidades, né? Para coisas novas. Porque o Tite tem uma seleção de base formada na cabeça dele, e isso não funcionou na Copa América, né? Então, funcionando, obviamente, nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas na Copa América, que é uma competição de mata-mata, assim como vai ser a Copa do Mundo, é um grande teste, né? É um grande teste. Então o Tite, eu acho que, espero pelo menos, que isso tenha aberto os olhos do Tite, né, de entender que
aquela seleção que ele tinha em mente ainda não é a seleção que está pronta para jogar a Copa do Mundo, né? Porque senão teria vencido a Copa América. Então, é uma seleção que tem algumas limitações, né? E precisa corrigir alguns problemas, mas ainda não está pronta. É uma seleção que ainda está em construção. Está sobrando nas eliminatórias? Está sobrando. E eu não estou criticando isso. Eu não estou aqui criticando o Tite porque ele ele não venceu a Copa América, né? Até porque, para muita gente, não deveria nem acontecer essa Copa América. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa discussão. Mas o que eu concordo com alguns comentaristas é que o Tite, quando ele se convence de alguma coisa, quando ele tem as convicções, isso é bom e isso é ruim, né? Porque quando você tem as suas convicções e dá certo, beleza, né? Agora, quando você tem as suas convicções e dá errado, e a gente viu um pouco disso fazendo de novo o gancho para essa partida de Libertadores entre o Palmeiras e o São Paulo, né? Hernan Crespo, por exemplo, tinha as convicções dele, estava muito fácil jogar contra o Palmeiras e de repente a casa cai, né? Acaba sendo surpreendido. Então, você ter as suas convicções é bom e é ruim. Enquanto você está conseguindo resultados positivos, isso é muito bom. Mas chega uma hora que o adversário aprende, né? E aí as convicções passam a ser ruins. O Tite viveu um pouco disso na Copa do Mundo. Então, por isso que a gente fala, ele já teve essa experiência, essa vivência de viver uma Copa do Mundo, de ter as suas convicções, né? Foi muito criticado, né? Para quem não se recorda, de insistir no Gabriel Jesus, por exemplo, de mantê-lo na equipe como titular, foi muito criticado por isso, tinha as suas convicções e acabou não dando certo. Então, acho que o Tite teve essa experiência e essa derrota para a Argentina na Copa América e a medalha de ouro nas Olimpíadas, eu espero que isso abra um pouco os olhos do Tite, de que, olha, eu tenho minhas convicções, ok, eu preciso ter as minhas convicções. Eu sou um treinador agora, não posso fechar os olhos porque está acontecendo em volta. Se algumas coisas não funcionam, é preciso corrigir. Então, acho que esse é o ponto. Então, eu acho que ficou um saldo bastante positivo, pelo menos assim espero. Espero que a seleção brasileira, nós torcedores brasileiros também colhamos bons frutos aí do que aconteceu esse ano, porque o ano que vem tem Copa do Mundo no Catar, né? Já está quase aí. Então, está bem perto, né, a Copa do Mundo já. A seleção brasileira eu acho que está bem preparada, mas ainda não está pronta. É uma seleção que ainda está em construção. Só falar também de Jogos Olímpicos no geral, melhor campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos, né? Eu acho mal barato os Jogos Olímpicos. Eu falei aqui, né? Não, não neguei que estava acompanhando, até por causa disso não estava gravando tantos podcasts, né? Ficava de madrugada assistindo os jogos. Eu acho mal barato. E tá vindo Paralimpíadas também. Eu também acho mal barato de assistir. Talvez eu deixe de gravar alguns podcasts por conta disso. Eu acho mal barato. Mas o Brasil, melhor campanha na história, né, de Jogos Olímpicos. 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 8 de bronze, 21 no total. Muito bacana, tá, essa participação brasileira nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, tá? Agora sim, vamos falar de Libertadores, porque ontem a gente teve um partidaço aí para definir o primeiro semifinalista da Libertadores dessa temporada e o atual campeão se deu melhor para cima do São Paulo, né? O Palmeiras consegue o gol no início do primeiro tempo, o que tranquilizou um pouco o seu torcedor, o que tranquilizou um pouco a equipe, que aí passou a jogar daquela forma que gosta, né? Se defendendo mais e apostando contra a diferença. Tá? A diferença, eu acho que essa fórmula estava começando a se esgotar. Tá? O Abel acho que estava abusando um pouco dessa fórmula de apostar sempre num contra-ataque com o Rony. Essa fórmula foi se esgotando e a chegada do Dudu deu uma renovada nessa fórmula, né? Porque você tem no Rony de velocidade, o Dudu também de muita velocidade e o Wesley do lado esquerdo o tempo todo na velocidade nas costas ali do Daniel Alves, acho que esse talvez tenha sido a grande sacada do Abel Ferreira. O Wesley é um jogador muito veloz pelo lado esquerdo e o Daniel Alves não tem a mesma velocidade que ele, e pela velocidade do Wesley, é um cara que marca bem, então ele consegue fazer a composição muito veloz para neutralizar o Daniel Alves. Tanto que no segundo tempo o Daniel Alves começou a atualizar não,
a atuar mais centralizado. Então foi uma grande sacada do Abel e ele comentou isso na coletiva pós-jogo, né? Ah, o que, que o Palmeiras ficou fazendo? Porque perdeu rendimento? A gente estava se preparando para esse jogo, né? E deu certo. Eu acho que esse foi o, 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 a grande sacada, talvez, do Abel Ferreira. É, é, acho ruim, porque o Palmeiras tem mais de um time titular, pela qualidade dos jogadores. Acho ruim, porque podia ter focado também no Brasileirão. Mas tudo bem, né? Eu acho que o grande resultado era este, era finalmente quebrar o tabu de eliminar o São Paulo numa Libertadores, o Abel Ferreira quebrar um tabu de conseguir vencer o São Paulo. Então, é, é, eu acho que valeu a pena, né? Acho que valeu a pena porque dá uma renovada no espírito, na alma, vencer sempre um clássico e não só um clássico, você se classificar para uma semifinal de Libertadores. Então, foi uma grande atuação do Palmeiras, que eu repito, fez o gol muito cedo no primeiro tempo e aí veio uma tranquilidade, né? O São Paulo, obviamente, não sofreu calado, teve uma boa oportunidade ainda no primeiro tempo, se eu não me engano, o torcedor me perdoe aqui, se eu não me engano, o Rigoni, né, um chute por cima do gol e outra grande oportunidade, e ainda quando estava 1-0 para o Palmeiras, né, e outra grande oportunidade com o Pablo, essa talvez tenha sido a mais clara de todas, sozinho na frente de cara a cara com o gol, acabou chutando por cima, né? Não olhou para o gol, olhou para a bola, chutou muito forte. E eu vejo muitos comentários criticando o Pablo, e eu acho que tem que ser criticado porque ele é centroavante do São Paulo, ele chegou no São Paulo a peso de ouro, mas quando você tem do outro lado um goleiro como o Everton, né? Um cara que é destaque no talvez o melhor jogador em atividade no Brasil hoje, isso força o jogador adversário a, a, a apelar um pouco mais. Eu acho que o objetivo do Pablo foi esse, né? Foi chutar no ângulo e acabou exagerando um pouco na dose. E, claro, foi um erro dele, porque centroavante vive de gols. Mas é o que eu falo, o fato de você ter um Everton do outro lado, isso te exige mais, né? Isso força você a querer chutar. E a mesma coisa que eu falei, né? Do lance do Rigoni, né? Mesma coisa, né? Tem que tirar do goleiro. Como é que eu tiro desse goleiro? É chutando onde ele não vai pegar. E aí acabou exagerando um pouco, né? Acabou perdendo talvez o Pablo a grande oportunidade da partida, porque naquele momento, diferentemente do lance do Rigoni no primeiro tempo ainda, que o Palmeiras estava melhor, teve a chance de ampliar o placar ainda no primeiro tempo, e o Palmeiras é o Palmeiras, né? Gosta de sofrer, não aproveita as oportunidades, e quando eu assisti o jogo eu falei, perdeu a grande chance, porque o Crespo não vai ficar olhando quieto e sofrendo quieto, calado, e voltar do mesmo jeito no segundo tempo. São Paulo vai voltar melhor. E não deu outra, né? O São Paulo começou a crescer de produção, teve o lance do Pablo, mas aí eu acho que foi o lance derradeiro, né? Se de repente empata o jogo ali, era outra moral, era outra pegada, o jogo tomaria outro contexto e quem conseguiu ampliar o placar foi o Palmeiras, né? Um golaço do Dudu, um lance que começou polêmico, né? Uma bola na mão do Arboleda ali, que para mim foi um pênalti claro, o juiz estava perto do lance, ele nem marcou, deixou, nunca vi isso, lei da vantagem em penalidade, mas tudo bem. Para salvar o, o juizão, o Palmeiras acabou fazendo gol, porque senão ia ser uma enxurrada de reclamação, né? Porque para mim foi um pênalti claro. Ah, mas ele não teve intenção. Ele estava com o braço aberto ali na grande área, né? Zagueiro tem que estar com o braço colado no corpo, né? Então, para mim foi pênalti. Ele não foi para bater na bola, mas estava com o braço aberto ali na grande área, né? Acidente também é pênalti, eu costumo falar. Então, pênalti claro, o juiz não apitou. E, para alegria do torcedor alviverde, a bola sobrou no Dudu. E o Dudu fez um golaço, né? A bola na caixa, e sem chance nenhuma para o Thiago Volpe. E logo na sequência, o Patrick de Paula, numa bola desviada, amplia o marcador 3-0. É 3-0 que ficou barato, né? De uma certa forma, porque o Palmeiras criou muito, né? Vários jogadores tiveram grandes atuações. O próprio Dudu, o Rafael Veiga, que fez o primeiro gol,
né, que eu não destaquei aqui, mas uma arrancada ali do, do Zé Rafael, toma o contato do Daniel Alves, e aí eu acho que tem o mérito do Zé Rafael, porque a grande maioria dos jogadores, tomando aquele contato nas costas que tomou o Zé Rafael, teria caído no chão, se jogado e pedido a falta. Ele insistiu na jogada, encontrou o, o, o Rafael Veiga livre, ele chutou de primeiro, fez o primeiro gol da partida, né? Então o Rafael Veiga também outro jogador que teve uma grande atuação, o Zé Rafael também grande atuação, o Danilo estourou no segundo tempo, né, dando uma canseira na zaga do São Paulo, o próprio Wesley que eu destaquei aqui também jogando muito bem, o Rony não teve uma grande atuação, teve um grande lance na partida que ele não conseguiu fazer o gol. O Thiago Volpe defendeu, mas também um pouco mais discreto, mas teve o seu papel importante, né, de assustar o adversário, né, de sempre deixar aquela pulga atrás do olho. Aliás, o Rony teve uma grande jogada que ele arrancou, fez um grande passe para o Rafael Veiga, ele dribla o Thiago Volpe, perde o tempo da bola e perde um gol ali é, é, com gol vazio, né? Adiantou demais a bola e acabou perdendo o lance. Ele ainda vai reclamar que o Thiago Volpe encostou na bola. Eu acho que deu uma encostadinha, mas querendo ou não, ali na frente do gol tem que simplificar, né? Ainda mais num jogo difícil como esse, jogando contra o São Paulo. Então foi uma partida em que o Palmeiras atuou muito bem como um todo, né? Os zagueiros, aqui eu não estou dando destaque, mas o Marcos Rocha fez uma grande partida, o Luan, o Gustavo Gomes, o Renan também fez grande partida. O time do Palmeiras como um todo fez uma grande partida e por isso saiu vencedor. O São Paulo teve alguns jogadores que tomaram um pouco mais de iniciativa, né, que correram um pouco mais, que tiveram um pouco mais de entrega, mas de uma forma geral foi dominado pelo Palmeiras. Né? Não, é o que eu falo, o elenco, o time do Palmeiras como um todo atuou muito bem e por isso saiu com esse resultado. Claro que depois do segundo gol, o, o Crespo teve a única arma do Crespo foi deixar o time mais ofensivo, né? Apostou em alguns jogadores ofensivos para conseguir o resultado e acaba tomando o terceiro gol. Ali já não tem, você está eliminado da Libertadores, você precisa buscar o gol. E aí eu acho que não tem muito como criticar, né? Tomar o terceiro gol e a goleada, mas correu o risco de tomar mais, né? Esse que é o problema, tomar uma goleada histórica, né? Mas isso não aconteceu, né? Até porque o Palmeiras perdeu oportunidades e no final da partida, né? Mais para o final, Vitor Bueno foi expulso e o Palmeiras, em vez de buscar o gol, começou a segurar a bola, né? Para deixar o tempo correr, para não desgastar os adversários, não correr o risco de uma lesão, já estava 3-0, então o Palmeiras ficou satisfeito com esse resultado e talvez para alguns torcedores, né, motivo de aborrecimento, talvez, né, de conseguir uma goleada histórica, e talvez essa seja a grande diferença entre Palmeiras e Flamengo, né, que existe essa grande discussão, quem é a melhor equipe. Se fosse o Flamengo, teria buscado mais gols, não tenha dúvida disso. Agora não há demérito no que o Palmeiras fez, né? É um rival estadual, respeitando o adversário dentro do possível, né? Não querendo também correr o risco de algum lance mais contundente, correr o risco de uma lesão, de perder, pegar algum jogador pegar um gancho. Então eu acho que o Palmeiras foi consciente daquilo que precisava, né? Tinha 3 gols de vantagem, estava com um jogador a mais, não há necessidade, tá, de buscar essa, essa goleada. Claro que é o que eu falei, alguns torcedores ficam aborrecidos porque houve essa chance e o Palmeiras não aproveitou. Do lado do Crespo, muita crítica, né, para o lado do Crespo, da, da, de não colocar alguns jogadores, né, como por exemplo o Reinaldo, o Benítez. Ele falou depois, né, na coletiva que os jogadores não estavam bem e por isso não colocou os jogadores e a dúvida, a pergunta que todo mundo se faz é, então por que colocou os caras no banco de reservas, né? Era para tentar assustar o Palmeiras, porque não assustou, né? O Palmeiras nem suou frio com isso. Então, é um pouco incompreensível, né?
essa opção do treinador de deixar os jogadores no banco para não colocar no jogo, né? Sendo que o torcedor vem pedindo. O São Paulo não é de hoje, tem problemas com o departamento médico, né? Sempre tem muitos problemas. Todo ano o São Paulo tem problema de jogador lesionado. Eu não sei o que acontece, mas enfim, não sei se é problema de fortalecimento muscular, se é a questão da alimentação. Os únicos que podem responder isso é o São Paulo, porque assim chega a ser bizarro o que acontece com o tricolor paulista toda a temporada em relação a lesões. Chega a ser bizarro. Então, eu acho que outro prejuízo para o São Paulo também. Apostando muito nas competições de mata-mata e o Campeonato Brasileiro foi ficando, agora está lá embaixo, né? Então agora o sonho do torcedor são paulino, de uma possível tríplice coroa, né? Paulista, Libertadores e Copa do Brasil, já não vai acontecer mais, porque na Campeonato Brasileiro já foi também. Tríplice coroa também, Libertadores já foi, então a gente foca no brasileiro. Não tem mais, né? E se não tomar cuidado, o Brasileirão corre risco, porque está lá embaixo também. É por isso que a gente fala, né? Vamos focar numa competição em um detrimento de outras, ok, mas você deixar escapar como o São Paulo foi deixando, agora vai ter que colher o prejuízo, né, de ter feito uma aposta que acabou não se confirmando, né? Então, esse é o problema, né? Diferentemente do Palmeiras, estava bem na Libertadores e estava bem no Campeonato Brasileiro, liderou por algumas rodadas. Então, o Palmeiras agora, como o jogo da semifinal vai demorar um pouco, dá para focar no Campeonato Brasileiro e voltar a sonhar, né, em assumir a ponta da tabela de novo, tá? Então, é, é, mais um ano com muitos títulos, Paulista já foi, Copa do Brasil já foi, mas mais um ano com pelo menos 2 títulos é possível ainda para o Palmeiras, não é absurdo. Tá? Então fica aí, né? Essa questão, claro que, repito, tem um problema pro São Paulo, tem um problema das lesões, é muito difícil, ok, mas não dá para deixar, né, o Brasileirão desgarrar da forma como o São Paulo foi deixando. Chega a ser displicência, né? Agora vai ter que correr atrás do preju. Então, é, acho que para quem é fã de futebol foi uma grande partida, foi um belo jogo na minha opinião. Lógico que o torcedor São Paulino não deve estar achando isso porque foi eliminado, mas foi uma grande decisão, né? As duas partidas, primeiro ali o Patrick de Paulo empata o jogo ali e consegue levar o empate para deixar o time mais tranquilo no jogo da volta. Na volta consegue golear o rival. Então, apesar do placar um pouco elástico, eu acho que foi uma grande, né, no geral, né, somando as duas partidas, foi uma grande disputa, né, de quartas de final entre essas duas equipes paulistas. Foi uma grande exibição. E eu fico feliz quando a gente tem essas grandes exibições, né? Com isso, o Palmeiras, repito, o primeiro classificado para a semifinal, aguarda aí a definição de Atlético Mineiro e River Plate. O Atlético um pouco mais próximo, né? O Atlético Mineiro venceu o River no primeiro jogo fora de casa, 1-0 no Monumental de Núñez. Agora o jogo da volta no Mineirão vai ser hoje, né? O Flamengo também define a sua classificação hoje, muito provável que vai passar. Ganhou o primeiro jogo fora de casa por 4-1, então o Flamengo também bem encaminhado. E aí o que está mais em aberto ainda, né? Uma certa vantagem para o Barcelona, jogo definição na quinta. Barcelona de Guayaquil e Fluminense, né? O primeiro jogo foi 2-2 no Maracanã. O Barcelona tem a vantagem do empate até de 1-1. E aí é um pouco mais complicado, mas podemos ter um Fla-Flu nas semifinais da Libertadores e eu tô torcendo por isso, tá? Torcendo por isso. A equipe do Atlético Mineiro é uma grande equipe, mas o River Plate tem que tomar cuidado, né? Surpreendeu o Palmeiras no ano passado, quase conseguiu aí uma classificação heróica depois de ter tomado uma goleada no primeiro jogo na Argentina. Então tem que tomar muito cuidado a equipe do Atlético Mineiro de não entrar muito confortável, achando que está resolvido e de repente ser surpreendido. Se tem uma equipe que sabe surpreender o adversário, é essa equipe do River Plate. Né? É essa equipe treinada pelo Marcelo Galhardo. Então, jogo difícil ainda, apesar da vantagem, o jogo é muito difícil, o jogo é muito enjoado.
Então, as definições acontecem essa semana sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o nosso Brasileirão. O Atlético Mineiro é o novo líder, né? Até porque o Palmeiras, 3 resultados em um empate e 2 derrotas consecutivas. Palmeiras abriu um pouco mão do Brasileirão, o Abel já falou, para focar nessa partida contra o São Paulo. E valeu a pena, né? E valeu a pena. Eu acho que o Palmeiras está ali na segunda colocação, 5 pontos do Atlético não é muito, então acho que valeu a pena, né? De uma forma geral, valeu muito a pena o Palmeiras ter focado aí, repito, né? Tem equipe de jogadores reservas para continuar mantendo o Palmeiras em nível elevado, eu acho que tem, mas enfim, acho que é complicado você manter o olho em duas coisas ao mesmo tempo, né? Até porque o Abel Ferreira é um treinador só, né? Então, foco total no São Paulo, estudou muito São Paulo, deixou um pouco o Brasileirão correr, continuou ali no topo, segunda colocação, então acho que de uma forma geral foi um saldo muito positivo para o Palmeiras, né? E o Atlético Mineiro, para quem não viu, anunciou a contratação de Diego Costa, né? Onde é que vai parar esse Atlético Mineiro, né? Eu fico empolgado pelas contratações, mas me preocupa da onde vai vir o dinheiro. O Atlético já anunciou uma dívida aí de mais de R$ 1 bilhão, falou que tem um plano para pagar, ok, mas me preocupa, tá, esse excesso de gastos do Atlético Mineiro. Não tem como deixar. Eu me empolgo, obviamente, porque vem trazendo grandes jogadores, inclusive dois que simpatizaram com o Palmeiras recentemente, né? O Hulk e o Diego Costa, né? Ambos simpatizaram com o Palmeiras e fecharam com o Galo. Você vê que na hora que a grana bate, pesa mais na balança, né? Na hora que a grana vem, pesa mais na balança do que qualquer outra coisa. É, é, então, eu acho muito legal isso, porque o Atlético hoje vem se tornando aí talvez o melhor elenco do Brasil, né, pelas recentes contratações. Agora, me preocupa essa quantidade absurda de gasto e a dívida que já tem. Tá? E a dívida que já tem. Preocupa um pouco. Tá? Espero que tenha aí de fato um plano bem ambicioso para pagar essa dívida. Fortaleza aí talvez a grande surpresa, terceiro colocado, para mim não é surpresa, eu já falei mais de uma vez aqui no podcast. Surpresa se a gente olhar para os orçamentos milionários que tem o Palmeiras, a receita milionária que tem o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo. Agora, pelo que construiu ao longo dos últimos anos, não é surpresa nenhuma. O Bragantino fecha o G4, Bragantino que se classificou na Sul-Americana, né? Belíssimo gol do Arthur, né? Do meio de campo, que golaço, né? Se classificou aí, melhor campanha do Bragantino, né, em competições internacionais. O Flamengo é o quinto colocado, o Flamengo se embestou aí a fazer gols, hein? O Flamengo do Renato Gaúcho vem retomando a fase goleadora, vem vivendo um bom momento, hein? Olho no Flamengo porque o time é ambicioso e está fazendo gol a rodo, né? E o sexto colocado, o Atlético Paranaense, fecha aí o, o, o G6 aí, né, os times que classificam para a Libertadores, seguindo a tabela aí, o sétimo colocado Atlético Goianiense, o oitavo Ceará, o nono o Internacional, o único que quebrou aí essa sequência de vitórias do Flamengo, né, uma goleada extremamente amarga para o Renato Gaúcho, né, Renato Gaúcho gremista, tomou 4-0 do Internacional no Maracanã, né, foi o único erro de percurso, se é que a gente pode dizer assim, mas que coisa, hein? Mas que coisa, hein? O torcedor colorado deve ter tirado um belo de um sarro do Renato Gaúcho. É, décimo colocado o Santos, o 11º Corinthians que teve a estreia aí do Renato Augusto, fez gol, reestreou aí com gols no jogo contra o Ceará 3-1. Corinthians que vem apontando aí pelas recentes contratações, vem aparecendo aí como um time com um grande potencial de escalar na tabela. Vamos ver, né? Vamos acompanhar. O Renato Augusto é uma grande aquisição para o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Tá um pouco fora de forma, muito tempo sem jogar, mas é um grande nome, sem dúvida nenhuma. 12º Juventude, mas terceiro Bahia, 14º São Paulo, ali na parte de baixo da tabela, 15º Fluminense, o 16º é o Cuiabá, e aí abrindo o Z4, Sport, América Mineiro, Grêmio,
Chapecoense, né? Algumas pessoas podem falar, você falou que o Grêmio não é time para estar lá, né, na zona do Z4. Colhe os frutos dos seus próprios erros, de fato, mas não é time para estar lá, né? Se você olha o elenco do Grêmio, não tem como você dizer que o Grêmio vai brigar para não cair, né? Jeromel, Jean-Pierre, Douglas Costa, Diogo Barbosa, né? É difícil, cara, assim, Diogo Barbosa para alguns alguns palmeirenses, o cara é meio grosso, mas é um, um atleta bem vitorioso, Rafinha, né? Se a gente pegar aí também. Então não tem como você olhar para o time do Grêmio e falar que vai ser um time que vai brigar na parte de baixo da tabela. É impossível, né? É impossível. Por isso que eu falo, colhe os frutos dos seus próprios erros, colhe. Agora, que é time para estar, não é, né? Não é. E eu começo a ficar cada vez mais dúvida se o Grêmio, a oficina do Grêmio vai ser essa, ao longo do segundo turno inteiro. É brigar para não cair. Porque já passou muito tempo e o Grêmio só tem 10 pontos, né? É o vice-lanterna, né? Só tem 10 pontos. Duas vitórias no Campeonato Brasileiro. Então a gente começa a ficar naquelas dúvidas, né? Corre risco de fato? Corre, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, com isso, eu fecho o podcast de hoje, galera. Vamos acompanhar aí esses, essas definições de semifinal da Libertadores e se tudo der certo, a gente volta semana que vem. Estou um pouco desleixado, eu confesso, com o podcast, mas se tudo der certo, a gente volta semana que vem para gravar mais podcast para vocês. Vamos torcer para grandes partidas. Eu falei, fiquei muito feliz com essa grande exibição de futebol que a gente teve, né, nesse confronto entre os rivais paulistas, né, o Palmeiras e o São Paulo, o choque rei. Acho que fiquei bastante satisfeito com o que a gente viu nessa. Claro que, repito, para o torcedor São Paulino, muito mais triste, muito mais melancólico, mas se a gente pensar no futebol como um todo, foi uma grande exibição e as duas equipes estão de parabéns, tá certo? Com isso eu encerro o podcast de hoje. Desejar para todo mundo um forte abraço. Deixa sempre o meu convite aberto para vocês. Se quiser que eu fale do sua equipe de coração, de outro, de outro campeonato, deixa o seu comentário aí embaixo. O próximo podcast a gente vem e traz mais debate para vocês, tá certo? Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.